ninguém me perturbe, tá? Para que eu faça essa leitura rápida para nós retomarmos a aula. Então, passam aí, legal. Isso aqui é o que nós já vimos nas aulas anteriores, desde o início até chegar ao conceito de campos econômicos. Nós começamos com Emílio Durkheim, depois fomos para Max Weber, depois fomos para Marcel Mauss, né, com o conceito de dádiva, e agora nós estamos com quem? Com Pierre Bourdieu, com o conceito dele de campo econômico. E que nós já vimos também que nessa discussão, cuidado para não mexer a isso, porque se você derrubar isso aí, eu corto o pescoço do seu pescoço. Nessa discussão de campo econômico, nós temos 3 categorias que a gente vai, na leitura aqui, a gente vai ver, tá? Passa aí, é legal. Então, o que está escrito lá em cima? A definição da economia, o paradigma da escassez e da escolha. Tá legal. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, tá? Então, eu vou só ler aqui para nós chegarmos rápido, não vou fazer nenhum comentário, tá bom? Então, o que foi que eu disse, está dando na aula passada, o nosso curso, né, aqui na periferia é todo baseado em uma definição de economia que surgiu na década de 1930. Na década de 1930, e foi elaborada por Lionel Robson, tá? Que está nesse livro aqui, né? Um ensaio sobre a natureza e a importância da ciência econômica. É difícil você achar ele no formato eletrônico, mas eu tenho no formato eletrônico. Quem quiser, tá dando, eu envio, porque tá dando todo mundo que faz economia vê essa definição, né? Que a gente vai ler aí agora, mas nenhum aluno, nenhum professor, ninguém, nenhum economista tá dando da periferia já leu esse livro aqui, tá? Aí se você perguntar, professor, tá dando de onde foi que surgiu essa definição de economia? Todo mundo fica com a cara de abestado. Tá dando, nem sei, tá lá no manual, né? No Paul Krugman, no Greg Mann, tá dando? Mas vamos ver qual é a definição que está aí, tá? A definição de economia, o paradigma da escassez e da economia. O que foi que ele escreveu em 1932, quando todo mundo, né, o Keynes, preocupado em dar uma solução para o grave problema que estava acontecendo, ele vem e fez, né, essa engenhosa definição aqui. A economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que tem usos alternativos. Referência: Lionel Robbins, um ensaio sobre a natureza e a importância da ciência econômica. O livro está aí do lado, né? Os fins, né? Os objetivos. Aí eu coloquei aí, né? Esses pedaços, né? Que está dentro da definição. Né? Os fins, os objetivos, são múltiplos e hierarquizados. Nossos desejos materiais ou pão, por exemplo, ou imateriais, lazer e artes, são virtualmente ilimitados. A ciência econômica é estritamente neutra quanto aos fins. Ela não julga a ética do desejo, apenas analisa como alcançá-los. Os meios, os recursos, eles são escassos por natureza. O tempo, o trabalho, o dinheiro e as matérias-primas são limitados. A escassez real é uma condição universal e objetiva da ação humana, exigindo administração constante frente à demanda. A última coluna, usos alternativos, são pedaços que estão todos dentro da definição. Usos alternativos. O custo de oportunidade. Como os meios podem ser aplicados de várias formas, cada ação exige uma renúncia inescapável.
Escolher um uso significa sacrificar o outro. É na tensão dessa escolha que nasce o comportamento econômico. Mais embaixo, a evolução do conceito. Antes do Lionel Robbins fazer isso, tá vendo? Você tinha umas preocupações diferentes. O foco na riqueza material, desde o Adam Smith, Stuart Mill, a economia. Deixa eu ver se eu a economia, me ajuda aí, por favor. A economia. Espera aí, se eu consigo aqui. A economia estudava apenas a produção e distribuição de coisas tangíveis. Problema: excluía da ciência os serviços intangíveis. Exemplo: o trabalho de um cantor de ópera e o valor do lazer. Tá bom. A partir da definição de 1932 do Hobbes, o foco na escassez e escolha, não é isso? A economia, vai lá. A economia passa a ser uma ciência analítica comportamental, aplicável a qualquer decisão humana sobre restrição, incluindo alocação de tempo, bens imateriais e até a economia de guerra. Tá legal, isso aqui está dentro de todos os manuais, tá? A escolha econômica. E aqui eu vou conseguir ler, tá vendo? Notas adicionais. A racionalidade da ação. Para a teoria moderna, guiada por Hobbes, o agente atua racionalmente ao avaliar o trade-off e alocar meios para atingir seus fins. A economia não dita o que as pessoas devem fazer, mas oferece a técnica da ação racional para lidar de forma lógica com as consequências de nossas escolhas em um mundo onde restrições são inevitáveis, tá? Então, em todos os manuais que vocês estudam economia, está implícito o conceito de economia, tá? Mas, infelizmente, está dando, se você perguntar assim, professor, está dando? Eu já estudei no primeiro semestre, no segundo semestre, tá dando? Eu já vi 300 vezes, está dando isso, mas eu não sei nem de onde saiu, né? Caiu no céu azul, está dando um raio no céu azul, esse conceito, eu não sei nem por que ele se originou e qual o objetivo. Passa aí, Luiz, vamos ler rápido isso aí, né? Qual é o próximo que tem aí? Qual é o próximo? Tá legal. Os 10 princípios de economia. Isso aqui está em todos os melhores manuais de economia. Eu não vou fazer a leitura do que está aí. Eu vou só ler os princípios mesmo. Primeiro princípio, tem 3 colunas: como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a sociedade funciona. Na coluna dos princípios, como as pessoas tomam decisões, as pessoas enfrentam trade-offs, dentro do conceito de economia do Hobbes. O custo de algo é o que você desiste para protegê-lo, custo de oportunidade, dentro do conceito do Hobbes. 3. Pessoas racionais pensam na margem, não está explicitamente no conceito do Hobbes, mas faz parte do conjunto, para o desenvolvimento da economia dos manuais, o marginalismo. E o quarto princípio de como as pessoas tomam decisões. As pessoas reagem a incentivos, porque são racionais. Você só vai fazer algo depois que calcula. Todo mundo tem uma calculadora sofisticadíssima na cabeça, só vai fazer algo, tá vendo, se aquilo trouxer um benefício. A partir da década de 60, isso foi estendido para todas as esferas. A economia estendeu isso para todas as esferas da sociedade, né? Se você vai casar, você calcula isso na cabeça, tá vendo? Se você vai namorar com alguém, você
faz os cálculos muito difíceis na cabeça, tá vendo? Para ver se você aborda ou alguém, tá vendo? Então, a racionalidade impera, tá vendo? Para você tomar a decisão. Como as pessoas interagem? Quinto princípio, o comércio pode ser bom para todos. Sexto princípio, mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E sétimo princípio, como as pessoas interagem, às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Agora, como a economia funciona no seu conjunto, como um todo. Oitavo princípio, o padrão de vida de um país depende de sua produtividade. Nono, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E o décimo, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Única observação que eu vou fazer aí. É sempre bom, vocês necessariamente não precisam decorar, mas, tá dando, se forem até o final do curso de economia, tá dando, terem o domínio, tá dando, desses princípios, tá dando, com uma certa facilidade, né? Que até eu brinquei aqui, eu vou dar meio ponto para alguém que mencionar pelo menos 2 princípios, né? Era uma brincadeira, mas para alertar para vocês, tá, que o curso de economia da periferia, a essência são esses princípios que vêm da definição de economia. Passa aí, Luiz. O que é que está aí? O que está escrito aí? Anatomia do programa de pesquisa neoclássico. Anatomia do programa de pesquisa neoclássico, tá bom? Tirei desse livro aqui. Se alguém quer estudar, tá vendo, o arcabouço teórico, né, em conjunto da teoria convencional, e você pode ler isso aqui. Esse livro, eu não sei se tem, tá vendo? Mas se alguém quiser, eu mando, tá dando, em formato eletrônico, para vocês, tá vendo? Se quiserem no formato físico, professor, eu quero, tá vendo? É claro que eu não vou emprestar para uma pessoa que eu não conheço, e ninguém devolve o livro. As pessoas estão pilantras demais, né? Então, esse livro aqui é fantástico. O economista que não lê isso aqui para ler os princípios, tá vendo? Ele sempre vai ficar um pouco capenga. Como foi que ele fez isso aqui? Né? O Mark Blaum fez isso aqui. Ele fez baseado nas vertentes que explicam a ciência. Quais são as 2 vertentes mais comuns que explicam a ciência? O Karl Popper, com falsificacionismo, tá? E o Irving Lakatos, né, com o chamado programa de pesquisa. Aqui ele fez uma combinação, mas o que serve é basicamente a ideia do Irving Lakatos com a ideia do programa de pesquisa, né? Que você tem um núcleo. O que significa o núcleo do programa de pesquisa? Você pode ter problema, errar e tudo, mas você não pode abdicar disso aqui. Tá? Da teoria econômica não pode abdicar isso aqui. Tá bom? Quais são os 3 pilares da teoria convencional? Que você pode matar a mãe, esfolar o dedo e tudo, tá vendo? Mas você tem de defender isso aqui em qualquer circunstância. Quais são os 3 pilares? Lê aí, por favor, rapidamente. Individualismo metodológico, postulado da racionalidade, imunidade metodológica. É isso aí, né? Individualismo metodológico, o postulado da racionalidade e a imunidade metodológica. Jamais alguém que estuda no manual, tá, pode subverter, pode relaxar isso aqui. Isso é o núcleo. Aí vem o cinto protetor. Todo mundo já ouviu falar em cinto protetor, não é isso? Uma coisa que protege, tá? Então, dentro desse núcleo, tá vendo, tem um conjunto de conceitos que dá sustentação a isso, tá? E esses conceitos servem para quê? Tá? Se der um erro, primeira coisa, a realidade está diferente. Segundo, você pode adaptar os conceitos do cinto protetor, do cinturão protetor, tá? Você não pode mexer aqui, mas os conceitos você pode ajustar, combinar e tudo, né? Então, ele mostra isso com uma perspicácia, está dando muito boa para que a gente entenda
isso, mas como o livro é meio grande, tá vendo, ele explica isso. E tem uma parte, né, que ele faz, tá vendo, uma alegoria, tá vendo, uma certa metáfora, aqui com a Ingrid Lerner, né? Ó, deu errado, né? Uma coisa, tá vendo, o que significa isso aqui lá na mitologia, acho que é grego, né? Quebrou aqui, tá vendo? Alguém foi, deu um tiro de canhão aqui na cabeça dessa. Vai nascer outras, tá vendo? Mais forte ainda. Tem um problema aqui, tá vendo? Nasce outro mais forte ainda. Essa alegoria aqui, né, para representar isso aqui é fantástica, tá? Que o Mark Blago faz, tá, para dar uma ideia aqui do núcleo, né, do que nós estudamos, e o cinturão protetor, que é flexível, porque ele serve para proteger isso aqui, tá vendo? Então, se uma coisa dá errado, primeira coisa, foi problema da realidade. Segundo, você pode adaptar isso aqui, tá vendo, de várias formas, mas você só não pode negligenciar isso aqui. Passa para o outro, o que está escrito aí? Construção do Homo econômicos. A construção do Homo econômicos, está vendo? Aí eu vou ver se eu consigo ler rapidamente, está vendo? Os fundamentos da crítica de Pierre Bourdieu da ilusão escolásticas ao hábitos econômico. A falácia escolásticas, o viés do pesquisador. Tá aí, tá vendo? Mas antes de eu ler, eu vou dizer o que a questão do economista, o que é o viés, né? A falácia da escolástica, né? Que como a teoria ela é muito formalizada, além de entender que cada pessoa tem um computador sofisticadíssimo na cabeça, de entender isso, os pesquisadores também têm recursos sofisticadíssimos para trabalhar nos seus escritórios, nas suas salas de pesquisas e tudo. Aí a falácia escolástica, que ele está dizendo aqui, eles acham, da forma que foi calculado, lá dentro do computador, está dando com modelos sofisticadíssimos, eles acham, eles levam aquilo, o indivíduo calcula do mesmo jeito. Tá? Dá para entender a ideia da falácia escolástica? Tá vendo? Se eu calculei aqui, dentro do meu escritório, dentro da minha sala de pesquisa, e achei esse resultado com cálculo sofisticadíssimo, eu posso transportar essa mesma lógica, então todo mundo calcula assim também. Né? Então essa é a ideia da falácia escolástica. Então eu vou ler rápido aí. Tá? Falácia escolástica, o viés do pesquisador. O pesquisador achar que as pessoas fazem igualzinho como o pesquisador. Primeiro, o monstro... o quê? O monstro antropológico. A teoria ortodoxa cria um agente puramente fictício, um calculador instantâneo, desprovidos de inércia e sem história. O erro metodológico. O cientista projeta sua própria teoria abstrata na consciência do agente, assumindo que as pessoas agem através de um cálculo onisciente e cínico. A historicidade, que serve para todos os momentos, tá vendo? Ou no século XIX, ou no século XX, ou aqui no século XXI, em todos os momentos essa lógica pode ser aplicada. Trata o mercado e as preferências como dados inatos da natureza humana, ignorando a construção sociológica e a gênese histórica. Segunda coluna, a matriz de mudança de paradigma. O ator, na visão ortodoxa do Homo econômicos, o ator é um átomo isolado, livre e independente de pressões estruturais. Para o Bourdieu, na sociologia de Bourdieu, o ator é um coletivo individualizado, produto direto de sua trajetória e classe social. A racionalidade, para a teoria econômica ortodoxa, é uma racionalidade pura, maximizadora, intelectualista
E universal. O Bourdieu diz que a racionalidade é prática e limitada, socialmente estruturada e confinada pelas condições de existência. As preferências, na teoria econômica ortodoxa, elas são inatas, exógenas, ordenadas e estáveis. O Bourdieu vai e diz que as preferências são construídas, produto do habitus, esquemas de percepção, apreciação e gosto. E a ação, na teoria econômica, diz que a escolha, né, a ação, escolha mecanicista, baseada em custo-benefício, é porque a pessoa calcula, e é abstrato e instantâneo. A ideia do Bourdieu é que a ação de cada um, ela é um ajuste automático, frequentemente não consciente, entre as esperanças subjetivas e as chances objetivas reais. E a última coluna, a teoria da prática econômica, do Bourdieu. Aí ele faz, né, eu vou ler e fazer o guião. Alguém pode dizer aqui para mim, só para facilitar quando eu vim para cá? Quais são os 4 tipos de capitais que tem aqui? Capital econômico, capital cultural, social e simbólico. Tá bom. Fora tem o quê? O campo econômico, né? Esse campo econômico é constituído por 4 capitais, correto? Só para lembrar, né? Capital econômico, capital social, capital cultural e capital simbólico. Tá? O Bourdieu usa a expressão parecida com o Max Weber, de fato social total. A economia não é uma esfera isolada, ela está imersa, embedded, a tradução, né, de embedded, imersa, pode ser traduzido assim, é claro que tem outro significado. Né? Ela é imersa em estruturas familiares, políticas, jurídicas e culturais. O hábitus econômico, uma subjetividade socializada. As disposições para poupar, investir e calcular não são naturais, mas adquiridas historicamente através da imersão social. O mercado como campo de lutas. Agentes não interagem como iguais. No próprio conceito de campos, que eu vou só repetir mais lá na frente. Os agentes não interagem como iguais. A capacidade de ação depende do volume e da estrutura dos capitais possuídos. Não consigo ler isso aqui embaixo, mas são as definições dos 4 capitais. Capital econômico, riqueza material e capital econômico, capital o quê? Capital social, rede de capital cultural e capital simbólico, né? Capital econômico, capital social, capital cultural e capital simbólico. Aqui embaixo tem uma pequena definição de cada um deles. Riqueza material e controle financeiro. Capital social. Do capital econômico. Do capital social é reações de retribuições duráveis, relações duráveis, solidariedade e influência. Capital cultural, conhecimento, saberes técnicos e títulos escolares. Capital simbólico, reconhecimento, confiança, reputação e imagem de marca. Tá legal. Então, só para fazer uma repetição aqui, sem a maneira que o Daniel leu, capital econômico é o mais fácil de entender, são os ativos financeiros e econômicos que os indivíduos possuem. O capital social, que nós chamamos hoje, né, de network, né? Se alguém aqui é amigo do nosso governador Gladys Cameli, está vendo, é uma pessoa muito mais importante, né, do que eu, está vendo que não sou amigo dele. Então, são as amizades que você tem. Capital cultural, né?
se você vai ao teatro, se você tem uma biblioteca, se você lê um livro, etc., se você toma um vinho, se você, etc., aí se você toma cachaça, toma Heineken, etc., isso significa que você não tem um capital cultural, essas coisas. E esses três capitais, eles, como é que eles se refletem? Simbolicamente, né? Você vê um tipo, como é que você, nossa, aquele ali é doutor, tá vendo? Não chega perto não, tá vendo? Que aquele é o cara, tá? Então, essa é uma ideia, mais ou menos, né? Capital econômico, capital social, capital cultural e capital simbólico. Passa aqui, vê se a gente acaba aqui, tá vendo? Aqui é uma ideia geral, não tem muito, assim, o que a gente vai falar, eu vou só ler aqui rápido, eu imprimi isso aqui, não imprimi, mas eu vou só dizer, aquilo ali eu já repeti, o Bourdieu ficou imprensado entre o objetivismo do Lévi-Strauss e o subjetivismo ou o existencialismo do Jean-Paul Sartre, e ele disse, eu não me conformo com essas explicações aí dos extremos, tá vendo? Eu quero ficar aqui no meio. Então ele vai nos dois, tá vendo? Pega simultaneamente tudo ao mesmo tempo para dar as explicações dele. A arquitetura da sociologia, o pensamento sociológico de Pierre Bourdieu, a desconstrução do campo econômico e o mito do mercado natural. Uma síntese visual seria mais ou menos isso aqui. Vai, pode ir. E aqui, onde nós começamos na aula passada, o rapaz que estava projetando na aula passada não está aqui não, né? Não está aqui. Então, quais são os... nesse tensionamento do Bourdieu com essa racionalidade econômica, quais são os conceitos do Pierre Bourdieu? Aí nós, na aula passada, nós tratamos aqui. Quais são? Primeiro, hábitos. Segundo, campo. Né? E, capital. Aí você tem, a combinação de hábitos, campo e capital. Você vai saber como é que as pessoas agem no dia a dia, né? Como as pessoas agem no dia a dia. Então, quero que eu dizer aqui, tá? O que é o hábito? Vai estar explicado lá na frente. Hábitos é uma coisa quase ou menos inata quando você nasce, né? Se a família é mais simples, né? Ele leva lá para a praça para comer uma pipoca, não sei o que, tá vendo? Aí, uma família rica, né? Nasce, vai para o avião, tá vendo? Vai para a Europa, para os Estados Unidos, tudo, então são hábitos diferentes. Aqui, né? Se você pega, né? Quer que você gosta de beber o quê? Uma cachaçinha, uma longuinete, né? Tudo. Aí, quem é o amigo do nosso governador aqui? Quem é amigo do nosso governador? Matheus. Governador? O nosso ex-governador. O governador. Quem é? Não, Matheus amigo. Então ele não. É no uísque, é no vinho, né? Deve ser acostumado a comprar vinho, né? De 3.000, 4.000 a garrafa, tá vendo? Então tem hábitos totalmente diferentes, tá? Combinado com... Aí você vai para o capital. Aí o rapaz perguntou aqui, né? Professor, tá vendo? Então capital é igual a hábitos? Não, né? Capital, quanto mais você tem um capital elevado para a sociedade, mais você tem bons hábitos. Mas se você é uma pessoa simples, está vendo, você tem hábitos que estão em desacordo, tá, com pessoas que têm capital mais elevado. Então, a combinação de capital e a questão de hábitos leva para o entendimento de campo. Para que ele usa a questão do entendimento de campo? Tá? Porque ele vai dizer o seguinte: existe uma infinidade de campo. Todo campo é irregular. Não existe na religião, na escola, na universidade. Todo relacionamento, toda interação
é uma relação de hierarquia, um dominando o outro, dado pelo capital. O cara tem um título, tá dando, você tem o aluno aqui, tá dando, isso aqui é fudido. Está sendo gravado, né? Isso aqui é lascado, tá dando arrebentado, tá? Aí, tá dando, o cara tá ali, tá assim, nossa, tá dando, o aluno vai estar sempre lambendo o quê? As botas, né? A gente pode, bota a gente pode dizer, né? Então o campo sempre irregular, tá? Aí ele utiliza isso para explicar, porque as pessoas, tá dando, são sempre, uns são subordinados aos outros, você não tem em nenhuma relação, em nenhum campo, você tem um campo horizontal sem irregularidade. Você não tem nenhuma situação dessa. Tá? Você pegar dentro da universidade o campo, né, dos professores, o campo dos alunos, ou o campo acadêmico da relação dos professores com alunos, é sempre de hierarquia. Não existe a possibilidade da existência de um campo que não seja com hierarquia. E aí, os indivíduos utilizam, está dentro de todos os artifícios possíveis, aí a questão da natureza humana, que não importa aqui. Então, está dentro, você tem hábitos que dependem muito do seu capital, tá? Mas está dentro, o campo onde você atua, aí vai definir sua prática. Tá? Se sua prática é considerada bonita ou não bonita, tá? Como é que vocês admiram as pessoas, tá? Então, quem é o amigo do nosso ex-governador? Quem é? Então, tá vendo? Significa que, nossa, tá vendo, o nosso ex-governador é rico, né? Toma suíça, toma vinho, cara e tudo, tá vendo? O cara vai lá e lambe cabota, né? Não tem como, tá vendo? Então, oi? O que é a prática? Hã? A prática é... O que tu faz depende do teu capital, depende do teu hábitos que tu trouxe da tua família, né? Tu gosta de cerveja ou de um vinho de 5.000 garrafas? Cerveja. E por que tu não compra uma garrafa de vinho de 5.000? Ah, tá bom. Então vamos lá. Então tu tem o teu hábito, né? Tu disse que esse hábito depende um pouco do teu capital econômico, correto? Tu tem teu capital social. Tu é amigo do ex-governador? Então, já significa que tu tem um baixo capital social. Tá vendo? Tu tem um capital cultural. Quantas vezes tu já foi na Bolívia? Quantas vezes tu já foi no Peru, na Machu Picchu e tudo, tá vendo? Professor, capital cultural zero. Então, simbolicamente, teu capital simbólico é muito baixo. Então, a tua prática, o que tu faz no dia a dia, é coisa desprezível, tá vendo? Tá vendo? Porque depende do teu capital, depende do campo onde tu joga e depende do teu hábito. Nem de vinho tu gosta, de vinho de 5.000, a garrafa de 6.000, tá vendo? Então, tá vendo? Entendeu, né? Assim, aqui é o que tu faz, entendeu? Esse cara, como é que tá lá? A prática social, ela depende de quê? O que é o hábitos? O que é o hábitos? A estrutura interna incorporada ao teu passado. Tá legal. O que é o capital? Os recursos materiais e simbólicos dissipados pelos agentes. Não sente aí, não, por favor. Se você tocar nesse negócio aí, eu quero saber. O que é o capital? Os recursos materiais e simbólicos dissipados pelos agentes. E o campo? A arena externa de forças e lutas. É a arena onde se joga, né? Então vocês estão a gente assistindo a Copa do Mundo, tá vendo lá, aqueles campos maravilhosos lá, só tem um que era meio cheio de buraco, tá vendo que eu não vejo. É porque campo e prática, para mim, soa como sinônimo. Mas
Mas, mesmo tendo suado, são coisas diferentes. Aqui é um campo, aqui dentro dessa sala de aula é um campo. Tá? Agora, dentro desse campo, o que é que tu faz aqui dentro? Né? Tu fica sentado aqui, folgadão, então, a forma que tu te senta, né? A forma que os ficam conversando, tá vendo? Nossa, tá vendo? Esse aí, capital desse aí é uma merda, tá vendo? É uma merda. Tá? Então, tá vendo? Entendendo? Agora, se a pessoa está ali, né? Está assistindo, não está perturbando tudo, nossa, essa pessoa está dando é mais ou menos. Né? Mas você vê que eu não estou dizendo isso não, é que você por causa da questão da prática, né? E do campo e do hábito, isso aqui é uma merdinha de nada, né? Aquele dali, né? Tá vendo? É uma pessoa elegante, né? Sofisticado, requintado, tá? Então, são coisas diferentes. O campo é onde tu senta a bunda ali. Aí, o que tu faz ali? Tá? Aí é a tua prática social, como tu fala com as pessoas, o que tu diz, se tu abestalhar, tu não tem o que conversar, se tu só sabe rir, tá vendo? Tu não vê lá o quadro, tá vendo? A escultura do Davi, tá vendo? Ficar olhando lá, tu vai querer só pegar no negócio do Davi, tu não vai saber dizer nada, não vai falar nada, tá vendo? Do cara, tá vendo? Sacou a diferença? Tá vendo? Que não tem nada de ser sinônimo, entendeu? São totalmente diferentes, tá bom? Então vamos começar agora, tá bom? Tá isso aí? Não, só volta aqui. Só volta aqui. Agora, se a pessoa, tá vendo, não destrinchar isso aqui do pensamento do Bourdieu, tá vendo? Aí você é insignificante mesmo, tá vendo aqui, ó? Que a ideia, tá vendo, do hábito, isso aqui, tá vendo? É uma estrutura estruturante e uma estrutura estruturada. É uma estrutura estruturada e uma estrutura estruturante. Aí, se você não entender isso aí e não souber explicar isso aí, tá vendo? Aí só gosta de cerveja mesmo, né? Aí tem. Você pode comparar isso com droga, né? Tem a maconha e a cocaína. Nossa, tá vendo? Aqui, se eu tenho um pouco de dinheiro, eu vou comprar o quê? Aí não. Na casa de gente rica. Na casa de gente rica vai maconha? Não, tá vendo? Aí as pessoas ficam tudo o quê? Tá vendo? Isso é preconceito, tudo, tá vendo? Porque o maconheiro sai fedendo a coisa e tudo, tá vendo? Aí ó, o cara da cocaína sai cheirosinho e tudo, né? Nesse caso, tá? Então, tá vendo? A questão do hábito. Mas eu estou dizendo aqui, como é que está sintetizado aqui a questão do hábito? É uma estrutura estruturada e uma estrutura estruturante. O que quer dizer isso? Eu disse que o Pierre Bourdieu, ele estava imprensado entre quem? Entre o Lévi-Strauss com o objetivismo e entre o Sartre com o subjetivismo. Tá? Aí ele quer explicar as ações, a prática dos indivíduos, né? Como é que a sociedade funciona. Aí ele vem com a ideia do hábito. Ele quer explicar só pelo subjetivismo, pela iniciativa do indivíduo? Não. Tá? Então, tá vendo? Mas ele vai falar, tá vendo, que cada um tem o seu jeito de agir, dado as suas condições, seu capital. Eu até coloquei no exercício aí, né? Tá? Qual a sua comida preferida? Tá? Aí todo mundo vai responder. Então você tem o hábito que você decidiu escolher aquilo. Tá? Você decidiu escolher aquilo. Tá? Então, professor. Então, seria uma estrutura estruturante. Tá vendo? A pessoa tem iniciativa de decidir qual a comida a pessoa gosta. Mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura estruturada, porque você gosta daquela comida. Por que você gosta de farinha? Por quê? Farinha com carne seca. Por que você gosta de farinha com carne seca? Uma sadia. Tá?
Por causa da estrutura da sua vida. Então, uma estrutura estruturada e uma estrutura estruturante. Então, quem era que ia falando aí, por favor? Não, eu ia só tocar no assunto que o senhor está falando aí. Eu vejo que tem que tudo que a gente escolhe na vida, desde do prato de comida até uma viagem, tem a ver com o hábito, o capital do campo. É a estrutura explicativa, né? Hábito, né? Não é que tem a ver, não. É que o hábitos, o campo e o capital explica, está dando as tuas ações. Sim. Explica as tuas ações. Então vamos lá. Tu gosta de tomar o quê? Vinho ou cachaça? O que é que tu gosta? Os dois é bom. Hã? Os dois são bons. E aí, tá vendo? Tu gosta de uma garrafa de 500 ou de 5 mil reais ou de uma garrafa de 50 reais? 50 é mais fácil de comprar, né? É mais fácil? Tá legal. Mas aí é que tá aqui no Bourdieu. Se você não deixa de usar isso, aí você tá dando. Estragou tudo, ficou uma merda só. Mas por que ele explica, por que você prefere um de 50? Entendi. Por causa do capital, tá? O amigo do governador prefere o de quanto? 50. Então, entendeu? Tá vendo por quê? Então, você tomou a decisão, eu gosto mais do de 50, né? Eu gosto mais do de 50. Estrutura estruturante. Mas por quê? Tá vendo? Tá? Porque eu não posso comprar um de 5 mil, estrutura estruturada. Eu não tive a experiência de ter um carro de 5 mil, né? Hã? Eu não tive a experiência de ter um capital elevado para poder ter uma garrafa de 5 mil. Sim. Mas em algum dia você, tá vendo, pode. Com certeza. Você, para fazer isso, significa que você tem de mudar o campo onde você joga, tá? Porque onde é que está uma coisa central aí? Porque quem tem um determinado tipo de hábitos, quando chega no outro campo de quem tem hábitos diferentes, acha tudo estranho, tá bom? Então, se você tem o hábito de gostar de vinho de 50 reais, de 40 reais, tá? Quem toma um vinho de 5 mil reais, que horror, tá vendo? Tá? Você não vai interagir, tá? Porque não vai ter, tá dando um match aí, tá dando, não vai aqui deixa uma liga aí, tá dando em campos diferentes. Você tá dando, eu vou ter uma, tá bom? Como é que você vai ter uma experiência, tá? De tomar um vinho, tá dando de 5 mil, 6 mil, tá dando que não é tão caro para quem é dessa, 5 mil, 6 mil, tá dando? Aí você chega lá, tá dando? E se você não é daquele campo, nossa, tá vendo? Esse cara está tomando isso aí, nunca tomou isso, né? Como é que ele vai pegar no copo? Tá? Ele não sabe se isso aí é gelado ou não é gelado, tá vendo? Vai ser totalmente discriminado se ele não é daquele campo. Por isso que o campo, tá vendo? Onde você vai jogar tem uma importância muito grande. Aí, tá? Vamos começar agora? Muda aí ou tá bom? Então vamos agora, tá vendo? A gente vai começar daqui. A ideia do hábito se colocar de forma mais ampliada aqui. Tem uma coisa muito importante, tá? Muito importante na questão de você, professor, onde eu encontro, tá dando a estrutura da ideia de hábitos do Bourdieu, para eu saber, tá dando o que é que o Pedro, cadê o Pedro, né? Por que o Pedro faz isso, né? Por que ele gosta, tá dando de whisky, tá dando, e eu gosto de long neck, tá? Para saber o hábito dele, por que ele gosta, tá dando, de ir para a igreja, tá dando, e eu vou pouco à igreja. Por que é que ele gosta, tá dando, de passear, tá dando sozinho na rua, tá dando? De onde é que ele trouxe isso? O hábito. Só volta aqui, só para... a estrutura interna e incorporada, o passado que vive no presente. Agora vai. Hã? Quais são... Gente, não fique falando assim, que você já falei isso 50 vezes, tá vendo? Vocês têm esses hábitos. Eu sei que as pessoas são muito diferentes, tá vendo? Não sabe nem o que é uma escola, o que é estudar e tudo, tá vendo? Mas você chega, tá vendo, numa universidade grande, tá vendo, totalmente diferente. Então, a gente está aqui na periferia
e a gente sabe que o hábito é muito diferente. Mas, às vezes, a gente atrapalha, entendeu? Que a gente não tem hábitos, né, de acordo com o ambiente onde a gente está, significa que a gente é estranho, né, naquele local. Né? Então, vocês não me atrapalhem muito, não, para que eu possa, entendeu, desenvolver o raciocínio do que eu estou falando aqui. Então, tem uma estrutura na questão do hábitos, tá, que são essas 4 palavras aqui, que a percepção, a inteligibilidade, a avaliação e a ação. A percepção por quê? Tá? Quando você nasce, tá? Se você, né, a sua família é uma família que não tem livro em casa, não tem biblioteca em casa, tá vendo? Tudo, né, baseado no que os outros escutam dizer, tá vendo? Significa que o filho vai repetir aquilo, tá vendo? A percepção que a pessoa vai ter. O que eu faço, eu nasci, tá vendo? Já vou aprender a fazer, tá vendo? Aquilo que, tá vendo? Eu vejo as pessoas fazendo. Então, aí se você, né? Aqui né, o exemplo que eu dei na aula passada, tá? Você vai, né? Você chega lá em qualquer cidade lá na Europa, tá? Entra num museu daquele, peças tudo delicadas, tá? Aquela meninada correndo para lá e para cá, tá dando, não quebra nada, né? Se você pegar, né, alguém, tá vendo, que nunca entrou num negócio desse, entrar com 4 filhos, tá vendo, dentro do museu, não vai sair, vai ser preso, né? Porque o filho vai quebrar partes, tá vendo, daquele acervo. Então, tá vendo? A percepção que a criança tem da forma de agir, tá vendo, vem daquilo que você está vendo. Tá? Eu faço isso, tá vendo, porque, tá vendo, meus hábitos, né, iniciais, tá vendo, vem da percepção que você, tá vendo, tem iniciais. A inteligibilidade, né, do seu entendimento sobre aquilo. Tá? Se você falar, eu gosto de farinha, né, você ainda vai justificar, né? Eu gosto de cerveja. Eu gosto de cerveja. Né? Por que gosta de cerveja? Porque é boa, professor, tá vendo? Você nem entende nada de cerveja, tá vendo? Cerveja é muito boa. Aí vai, tá vendo? O entendimento que você tem do seu hábito. Né? E é importante que nós possamos conversar sobre os hábitos que nós temos. Tá? E a avaliação, né, que você faz daquilo, tá? E o último, né, o que você faz, tá? É tudo. Então, esse aqui as colunas, tá? Que você vai dizer, professor, tá vendo? Como é que eu destrincho, tá? O hábito, o que cada uma pessoa faz, tá? Então, se ele faz isso, tá vendo? Se, tá? Ele vem para a universidade, ele só balançando as mãos, nunca leu um texto antes de vir para a aula. Tá? Por quê? É o hábito que tem dentro do mundo de hoje. Você nunca viu ninguém fazer isso? Tá? Você nunca estudou na universidade grande. Não é um aluno francês, não é um aluno inglês, não, tá vendo? Chega aqui só balançando, tá vendo? Com a cara de abestalhada, né? Com o celular na mão. Né? Nossa, eu estou estudando. Aí, tá vendo? Por quê? Porque você nunca viu ninguém fazendo isso, entendeu? Nunca viu ninguém fazendo isso. Então você só aprende isso. Você ainda acha isso correto, né? O seu entendimento você ainda vai achar correto. Ainda vai da forma mais arrogante do mundo, pode até puxar o revólver, né? Dizendo, nossa, mas é assim mesmo, tá vendo? Eu dou certo. Cerveja é bom, né? Não é puxar o revólver para mim não, tá? Então, trabalhando que isso é certo, eu vou fazer assim. Então vamos ver aqui, né? Origem familiar, seu hábito, geralmente, né? Não assim, né? Claro que tem muitas pessoas que, por problemas sociais e tudo, não vivem no seio familiar, então está dando mais, mas vai repetir os hábitos no local que a pessoa é criada, né? Então, na estrutura do Bourdieu, primeiro ponto da percepção aqui, o primeiro mercado, incorporação de gostos, linguagens e postura,
Aí como é que ele coloca a palavra aqui? Léxico corporal. Né? Isso tudo vem da questão familiar. Né? Então, se você quer discordar de alguém, né? Você puxa logo o revólver. Você aprende isso o quê? Na família. Né? Mas se você tem uma certa habilidade, né, quer discordar da pessoa para ganhar aquela discussão com bons hábitos, você vai ter de aprender a ter argumento. Você vai ter uma pessoa que lê muito, que tem um vocabulário sofisticado e tudo, você não precisa ter os hábitos da ignorância, né, para conseguir convencer as pessoas. E aí, se você vem, né, de uma origem, que não dá importância a estudo, e hoje ninguém dá importância a estudo, esse é o burro, puxa o revólver, e não sabe nem explicar, para convencer a outra pessoa, para que essa pessoa possa beneficiar de alguma coisa, para que tenha um certo crescimento. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo, tá, o sistema escolar, tá, que eu posso falar mais da universidade. Tá? Porque eu conheço aqui, eu sei como é que funciona na Inglaterra e na França, você chega lá, você não vai encontrar alguém, tá, que o material para estudar é esse, tá? Você não vai encontrar alguém, tá, que vai chegar na universidade sem ter lido o material. Tá? Aí a gente diz qualquer besteira, tá vendo? Que a pessoa vai abrir a boca, né, quer participar da discussão, tá vendo? Gente, não me perturbe não, por favor. E aí, tá vendo? Se você vem daqui, né, e chega no sistema escolar, se você já viveu lá, isso é uma coisa natural. Aqui, se o professor diz assim, gente, o material é esse, para a gente vai ser apresentado e para fazer uma discussão na próxima aula, tá vendo? Se tiver 50 alunos na sala, 2 ou 3 vão fazer a leitura, 2 ou 3 vão fazer a leitura, para que tenha essa possibilidade. O resto não. O resto chega, né, braço balançando, celular na mão, entendeu? E que isso não tem nenhum sentido, entendeu? Você passa 5 anos no curso, conheço todo mundo que se forma aqui, né? Esse está dando, você vai ter as práticas, né, de onde nós vivemos. Então, o sistema escolar molda, tá, com hábitos, tá, dentro de todas as pessoas, seja, né, na educação fundamental, tá, na educação básica ou no sistema universitário. E a trajetória social, né, gera um senso de lugar, o que é para mim versus o que não é. Aqui já é fácil, né? Uma coisa meio de senso comum. Né? Eu não vou estudar para isso, tá, porque eu não tenho condições de passar nesse concurso, então eu vou me reservar a ter essa prática, tá? Porque eu acho que aquilo ali é muito difícil, eu não vou conseguir, tá, fazer aquilo. Ele dá uma série de exemplos a respeito disso, tá, que eu não vou, tá, ilustrar, não. Tá? Mas aqui no Brasil, como isso é muito utilizado no campo da educação, tá, eles pegam as pessoas, tá, de faixa de rendas mais baixas e dizem assim, nossa, universidade não é para mim, universidade é para rico. O que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de estudar para ir arrumar um emprego, tá? Rico não pode estudar, tá, para fazer um curso, né, para se tornar intelectual ou coisa parecida, para influenciar as demais pessoas, ou para fazer um concurso, né, para o Itamaraty, né, ou para o Banco Central ou coisa parecida, tá? Porque isso é coisa, tá, que só é para rico. Tá? Eu, tá, que não sou rico, tá, eu tenho de negligenciar, ficar um pouco relaxado, e a minha vida é assim mesmo. Então, o pessoal da área de educação, tá, trabalha muito com isso. Tá? E a estrutura estruturada. O que significa a estrutura estruturada? Né? A estrutura estruturada é moldada pela sociedade. Pela sociedade no campo no qual você vive. Né? Se a pessoa vai... Não sei o que as pessoas fazem aqui no Acre,
Vão na academia. Vão para a academia, então todo mundo vai para a academia. Tem algum marombado aqui? Quem é? Hã? Quem é que é o marombado aqui? Quem é? Eu frequento mais no Marroeira. Ah, é? Né? Todo mundo está indo para a academia, né? Quem se torna estruturante? A estrutura estruturada faz, está dando por dado onde você está, que se torna estruturantes, tá? Molda ações futuras. Você pode romper aquele campo, mudar de campo, tá? É legal essa explicação do Bourdieu, né? Estrutura estruturada, né? Eu gosto de cerveja, eu gosto de cachaça e tudo, tá vendo? Eu leio um livro, tá vendo? Nunca na minha vida, tá vendo? Querer, tá vendo, dar explicação sem nunca dominar aquele assunto, tá vendo? Isso é para mim mesmo, tá vendo? Então você tem naquele campo. Mas, tá vendo? Nada impede, tá vendo, que você vá para outro campo. Então, a estrutura estruturante. A tecnologia seria um fator que pode levar também essas pessoas que têm pouco capital cultural para outros níveis de interações? Pode, né? Se você, a combinação dos três capitais com o quarto aspecto, né, simbólico, a tecnologia pode lhe dar possibilidades, né? Nossa, professor, tá dando. Eu não tenho nenhum livro em casa, tá? Nenhum mesmo. E odeio quem tem livro e odeio quem lê, né? Eu não sei falar de livro, não sei falar, tá dando, de teatro, eu não sei, eu nunca fui, tá dando, a um grande teatro nem nada, eu não gosto disso, tá dando? Mas, tá dando, hoje a tecnologia dá a possibilidade de, em algum momento da vida, tá? Você ter a possibilidade de se relacionar com pessoas que estão no outro campo, né? Não é tão fácil não, tá vendo? Porque você precisa fazer um esforço muito grande, tá? Então, se você vai falar com a pessoa, né, que estudou esse curso lá do Itamaraty, né, eu não sei como é o nome que chama, né, de quem faz lá no Instituto Rio Branco, ou a pessoa que faz arquitetura, ou que faz o curso de Belas Artes na USP ou lá na UFRJ, né, para você chegar ao ponto, né, de interagir, conversar com facilidade com essas pessoas, as tecnologias podem te dar essa possibilidade, né, te dar essa possibilidade. Nada impede também de você construir, né, um capital econômico, um capital social, um capital cultural, incluindo, né, o aspecto simbólico, e passar a se relacionar com outros tipos de gente, tá vendo, que atua no outro campo. Tá? Mas isso depende, tá vendo, onde você está. Porque você, professor, eu moro aqui. As pessoas que eu conheço atuam num determinado campo. Eu vou me esforçar para modificar o meu capital. Se eu vou continuar jogando nesse campo, às vezes não vale a pena mesmo, tá? Se você não vai encontrar um conjunto de pessoas que estão constituídas no outro campo. No outro campo. Estou falando, dando um exemplo, essa questão do campo cultural e tudo, tá? Mas é claro que existe o campo que se constitui com pessoas poderosas, ricas e capital social, que as pessoas têm um baixo capital cultural ali, entendeu? Então, é um capital constituído, é um campo constituído por um determinado tipo de capital, né? Nesse caso. Então, é diferente, você pode pegar, né, as pessoas mais ricas, né, daqui do Acre. Professor, Oi. Pode fazer, professor? Tem uma certa aparentemente, uma certa aparência com o que pregam algumas influências hoje em dia, essas influências de negócio e algumas influências de comportamento que eles falam assim, você tem que ter esse comportamento, você tem que fazer isso, você tem que agir assim para você ter sucesso, você tem que se comportar assim, mentalizar isso. Então assim, não estou querendo rebaixar a teoria a esse nível, mas parece que alguns, e até perto deles, né, porque às vezes por meio da tecnologia você segue essas pessoas, né?
Por exemplo, eu uma época estava interessado em finanças, estava começando a ouvir muito no YouTube, essas pessoas aí das finanças, Primo Rico, entendeu? E outros aí, graças a Deus não cheguei no Paulo Marçal. Paulo Marçal faz isso, né? É meio que comportamental. Faz sentido essa questão? Eu estava falando assim na tecnologia. Não, essa questão, né, dos influencers, eles influenciam todos os campos, né? Agora, é claro que às vezes é mais positivo para quem é de um campo, menos positivo para quem é de outro campo, né? Agora, você vai ser mais influenciado ou não, né, de acordo com o campo onde você está. A sua prática em relação às influências, mas hoje em dia, está vendo, a maior parte da população realmente é influenciada, né, por esse tipo de... E às vezes ela se comportar de um jeito que nem lhe pertence, né? Que nem lhe alcança. Nesse sentido. Mas aí é que eu falei na aula passada, né? Você está dizendo assim, se comportar de um jeito que você não pertence. As pessoas, tá vendo, elas se comportam de uma forma que elas protegem quem está em campos que tem um conjunto de capital superior. Tá? Então, as pessoas de capitais menores, elas admiram quem? Quem tem capitais maiores. Tá? Pobre admira pobre? Não. Pobre só faz piada de pobre, que eu falei aqui. Tá? Pobre só faz piada de negros, piada de gay, tá vendo? E etc. Então, tá vendo? Você elogia quem? Tá? Você não, às vezes você não tem como ter o comportamento de quem está no outro campo, mas você admira quem está no outro campo. Tá? Você admira quem está no outro campo. Tá? Porque a única felicidade, às vezes, que sobra para a pessoa, tá vendo? É puxar o saco, tá vendo, de quem é hierarquicamente superior. Se você... se eu ouvir qualquer de vocês três aí, tá vendo? Eu vou colocar vocês três para fora, né? Estou falando de hábitos aqui, tá vendo? Vocês parece que não conseguem, tá vendo, ficar dentro de uma sala de aula. Então, tá vendo? O pobre, tá vendo, não é que ele imita, porque ele não vai comer lagosta, não é que ele vai imitar, né? Comer lagosta. Mas se você pode falar com o pobre, né? Onde eu gosto de interagir muito com as pessoas, tá vendo? Onde chega, piadas, né? Conversa e tudo, tá vendo? E admirando sempre quem está vendo num patamar superior. Tá? Você poderia até dizer, né? Tá vendo? Eu quero fazer hábitos. Né? Geralmente você não vai ter hábitos, tá vendo, de outro campo, porque você não tem o capital. Então, deixa eu só assim, precisar isso. Você vai ter o comportamento, hábitos, de acordo com o seu capital. Tá? Então você não pode imitar, tá vendo? Não pode imitar o hábitos de um campo que você não tem capital suficiente para estar ali. Né? Você não tem, eu quero, o cara está lá nos Estados Unidos, né? Eu quero comer um croissant, um café, tá? Pega o avião, vai lá na França, tá vendo, e volta. Nem todo mundo pode fazer isso, né? Eu quero assistir, tá vendo? Vem, tá vendo? Vai ter um concerto, né? Lá no Teatro Municipal de São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Né? A pessoa, quando é? É agora, tá vendo? Sexta-feira. Compra passagem, tá vendo? Então, nem todo mundo pode imitar o hábito, tá vendo? De quem ele deseja, de quem ele admira, nesse sentido. Tá? Então, isso, né? Para certas pessoas, isso é uma coisa mais comum do mundo, né? Se estou aqui, tá vendo? Quero comer uma coisa diferente. Pega o avião, vai e volta, tá vendo? Então, sem nenhum problema. Mas eu entendi o que tu falou, tá? Nesse sentido. O desejo é isso, tá vendo? Mas, agora, eu te dou a razão da seguinte forma, tá? Que você pode até entender por esse caminho. Às vezes, tá vendo? As pessoas criticam muito isso. Nossa, tá vendo? Tem gente que vai no cartão de crédito numa intensidade
que não é para aquela pessoa. Vai consumir algo, tá vendo, que não dava para consumir, mas a pessoa, por influência, tá, você vai e faz isso. Você quer imitar, tá vendo, por algum motivo, certos comportamentos de consumo que não é adequado ao seu capital econômico. Tá? Você pode até utilizar por aí, tem uma certa razão, mas concretamente a pessoa não tem como imitar, tá vendo, o hábito de alguém de um campo que não é o campo da pessoa. Até porque, até eu brinco às vezes, né? Se você é de um campo, né? Nossa, eu gosto muito dessa área rural e tudo, tá? Aí, imagina, tá dando quase todo ano, tá dando no final do ano eu vou lá, tá dando lá no Teatro Municipal, lá no Rio, no concerto, aí tu imagina, tá dando, às vezes eu vejo gente chegando no shopping com um chapéuzão, tá dando de fazendeiro e tudo, tu imagina, tá dando alguém chegando lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com um chapéuzão entrando lá de bota, tá dando, etc. Né? Então, para você fazer essas extravagâncias, né, você tem de entrar de chapéu, tá vendo? Chapéuzão no shopping aqui, tá vendo? Nossa, isso aí é rico, né? Deve ter uma caminhonete e tudo, tá vendo? Mas tu imagina, né? Alguém entrar lá no Teatro Municipal, no Rio ou São Paulo, tá vendo? Com um chapéuzão daqui. Tá? O sistema, né, de disposições duráveis e transponíveis não é instinto natural, é um social feito com. Essa a matriz dos capitais. Quais são os 4 capitais? Tá bom. O que precisa aí? Só você entender a lógica. Os 3 de base são fáceis. O econômico. A proteção econômica é fácil, né? Só você verificar os ativos econômicos que o indivíduo possui. O capital social. Com quem a pessoa se relaciona dentro daquele campo. Você pode ter um grande capital social, né? Se você está no campo religioso, né? Professor, está vendo? O pastor é meu amigo, o padre é meu amigo. Se você está no campo da educação na escola, eu tenho amizade com o diretor da escola, tenho amizade com o professor. Então, no campo que você está atuando, é fácil de você entender o que significa o capital social. As relações que você estabelece, que todo mundo fala disso, hoje. Tem que fazer um network e tudo, tá vendo? É uma coisa até meio batida essa questão. Tá? O capital cultural também é fácil de entender, tá? Da maneira que a pessoa diz, que é colocado, se você tem uma biblioteca, se você vai ao teatro, se você vai, né, um concerto, se você sobre o que você conversa, etc, tá dando o título que você, título não, né, aquelas, onde você frequenta, né, disso que eu já falei, né, a questão de teatro ou coisas similares, que vai te diferenciar, que vai te dar a tua peculiaridade dentro daquele campo. Porque se você tem uma biblioteca, ou se você tem livro, e se você vai para um campo que isso não tem importância, tá? Que você não tem importância, aí isso é inútil. Tá? Aí o Bourdieu explora bastante isso. Tá? Ele explora bastante isso. O que ele explora? Tá? Que um capital é combinado com o outro. Um capital é combinado com o outro dentro do campo. Então, se você tem um capital cultural, que ele chama aí elevado, aquilo só tem importância para aquele campo que tu atua, ali onde tu joga. Se tu não joga naquele campo, tá? Aí tu vai chegar no meio do fazendeiro, né? O fazendeiro dos peões, lá na Escoaca. Nossa, ele ficou ali do meu, tá vendo?
esse ano? Nunca peguei no livro, professor, tá vendo? Então, esse capital é insignificante, é uma porcaria, não tem nenhum significado. Né? Mas se você chega lá, tá? Com uma bota, né? Com um chapéu, tá? E tem o capital econômico, né? Nossa, tá vendo? Eu tenho aqui minha caminhonete, tá vendo? Eu tenho 2 armas, tá vendo? Eu ando com 2 armas dentro da minha caminhonete. Nossa, ali, tá vendo? Hierarquicamente, tu já vai ter, tá vendo? Uma importância muito grande dentro daquele campo. Então, capital econômico, capital social e capital cultural. O simbólico é como se você falasse, tá vendo? Como você é reconhecido, o simbolismo daquilo. Então, se você, o seu capital econômico, o seu capital social e o seu capital cultural, dentro daquele campo, tá, você vai ser mais reconhecido ou menos reconhecido. Isso é uma regra, porque ninguém dentro de um campo está no mesmo nível, sempre está em desnível. É impossível você ter a possibilidade de dentro de um campo, todo mundo está no nível. Tá? Se você vai, que eu falei da escola, se você vai no setor militar ou coisa parecida, sempre tem os obstáculos, e aqueles se mandam. Sempre tem aqueles que têm a possibilidade de estudar e aqueles que têm a possibilidade só de lamber as botas dos outros. É impossível, né? Você tem um campo da Copa do Mundo, aqueles que tirando alguns que são desbloqueados, é impossível você ter um campo nivelado. Você tem uma infinidade de campo. Tem uma infinidade de campo. E a definição de campo é porque ele é hierarquizado. Porque senão não fazia sentido você estudar a maneira de agir das pessoas. Não faria nenhum sentido você estudar a maneira de agir das pessoas, que depende, você mesmo dentro do campo depende do seu capital. Tá? Vai. Por falar nisso, essa organização do campo já está em final do nosso campo. Mas é mesmo, tá vendo? Porque nós estamos contra, né? Mas esse campo talvez aqui embaixo tudo bem, né? Mas aqui é uma coisa muito popular, né? Caminito, né? Entendeu? Então é uma coisa fantástica, é uma experiência também que todo mundo deve passar na vida, de visitar lá o caminito, tá legal? Então, o seu lado está dando de mágoa, tá dando, não tira a importância, tá dando do caminito, tá bom? Então, tá? Que horas são? 10 e 11. Hã? 10 e 11. Tá, então são 10 e 11, né? Dá 21, né? 10 e 11 dá 21? Ah, tá bom. Então, agora, aqui não tem muitas dificuldades também de você entender, né? Não é um quarto capital separado. Ele é precipiente, na ideia de que o capital simbólico, tá? ele é um capital, mas ele não é um quarto capital separado. Ele é a forma que os indivíduos são percebidos. A forma que você, como você é percebido aqui dentro, depende de o econômico, o social e o cultural. Né? Então você tem o seu capital simbólico, como é que as pessoas se percebem aqui, né? Se você é um abestalhado, tá vendo? Nossa, tá vendo aquela pessoa ali, é um aluno fantástico, né? Aí a maneira que você é percebido aqui. Mas é um capital, né? Mas tá vendo um capital que depende dos três, tá vendo aqui. Aí as pessoas vão gostar mais de ti, ou gostar menos de ti, tá vendo? Dependendo do capital. Mas você, professor, tá vendo? Você só fala de livro aqui, tá vendo? Eu odeio livro, tá vendo? Né? Então, você tem o seu campo específico, né, de atuação. Passa aí, Luiz. Tá? O campo e a dominação invisível. Essa parte da dominação é a mais fantástica, é a mais extraordinária. A menina está perturbada aqui agora. Mas se ela não se interessar por essa questão da dominação, aí ela é uma pessoa zerada no mundo, tá vendo?
Brincadeira, tá? Eu vou passar por aqui, tá vendo? Não, porque não, assim aqui. Não, é claro que não. Quando você está muito. Porque impressionou, né? Tá vendo? Não, eu estou apenas lembrando o senhor. E são hábitos. Olha são hábitos, tá vendo? É legal. O que a questão da dominação aqui? Tá? Quando ele vai tratar isso, não vou falar do slide. É que dentro da sociedade é uma regra, e todo mundo faz isso, você tentar colocar as pessoas, vou utilizar assim, colocar as pessoas nos seus devidos lugares, tá? Pela questão do capital, né? Pela questão do capital. Quantas vezes, tá vendo? Quantas vezes, né? Eu vou toda vez que eu vou lá no Teatro Municipal, eu vejo aquelas senhoras, tá vendo? Alguém passa determinado tipo de roupa, elas olham assim, tá vendo? É uma coisa ostensiva, tá? Assim, agressiva mesmo. Ela não fala nada, tá? Não falo absolutamente. Mas a maneira delas olharem, está dando uma pessoa, está dando que simples, né, que vai assistir algo, está dando no teatro, tá? Aí quando passa perto das pessoas bem vestidas, está dando que tá? E é uma recriminação, está dando que a pessoa às vezes nem percebe que estão olhando daquele jeito, tá vendo? Mas a gente fica com pena, tá vendo? Da maneira que a pessoa é observada pelas certas senhoras, tá vendo? Em determinado ambiente. É isso que está falando em dominação, né? Então a pessoa está vendo que vai para um campo onde você não tem capital adequado para ir para dentro daquele campo. O que é que os outros fazem? Está vendo lá dentro daquele campo? Vão esculachar, tá vendo? Então essa é a ideia aqui da dominação, tá? Então se você pegar, né? Cadê aqui? Eu não esqueci o nome de vocês todinho, né? Como é seu nome que levantou a mão? Mateus. Né? Se você pegar o Mateus, né? Que é refinado, né? Tem amizade sofisticada e tudo, tá? Aí, tá? Ele chega aqui, as pessoas, nossa, ele está aqui no nosso meio, tá? Isso não é normal, tá? Uma pessoa dessa aqui no nosso meio, por que ele não está lá? Está dando no campo, né, das pessoas, do network dele, né? Então é essa questão que ele vai se referir aqui, tá, da questão da dominação. As pessoas fazem isso permanentemente, tá? Essa questão da dominação. Ele tem um livro fantástico, tá vendo? Que aí, se as pessoas não tiverem força suficiente, tá vendo? Se não tiver morta dentro das calças, tá? Da pessoa que estiver morta dentro das calças, o livro é a distinção, tá? Então, ele trata isso com certo detalhe. Alguém pode ler aqui para mim? Tá vendo? Violência física econômica, coerção explícita, regras visíveis, poder financeiro bruto. Entende o que é isso, né? Todo mundo entende? Alguém já foi para um campo aqui que não é o seu campo? Hã? Onde? Que eu quero saber? Onde? Eu quero saber. Uma vez que aconteceu, dentro da minha família, inclusive. Eu estava pegando no talher de uma forma inadequada. E me corrigiram. Eu me senti não, assim, a pessoa me corrigiu na boa intenção, né? Mas eu me senti, poxa, eu estou num ambiente que eu tenho que me comportar de uma forma diferente. Sim, é isso mesmo. Então, isso é uma prática adotada, às vezes de propósito, entendeu? Para que os campos não sejam invadidos, tá? De forma inadequada. Os campos não sejam invadidos por forma inadequada. Então, esse aqui, e Lúcio, vai lá. Investimento no jogo.
Para o campo funciona, todos devem acreditar que o jogo vale a pena. A crença profunda nas regras não cinismo. É legal. Então, essa é uma coisa um pouco sutil. O que ele está dizendo aí? Que a pessoa tem determinados hábitos, tá? E às vezes você está ali, eu já falei que dentro do campo, o campo é hierárquico. Aí você é um abestalhado, um insignificante, uma merdinha ali dentro daquele campo. Mas você, né, tem o ilúcio. Está entendendo? Lógico? Tá? Então, nossa, eu vou ultrapassar aqui, tá vendo? Eu vou inverter essa situação. Tá vendo? Então, tá dando. Você sabe, entendeu isso? Hã? Você faz isso? Não. Nossa, tá vendo? Só fazemos. Então, tá dando. Você não vive em sociedade? Tá? Você chega aqui de helicóptero, por acaso? Hã? É brincadeira. Agora, todo mundo entendeu a questão do ilúcio? Todo mundo entendeu a questão do ilúcio? O campo é irregular, mas quem está debaixo da bota faz aquilo com tanto gosto, com tanto amor, com tanta vontade, está vendo? Porque você acha que aquilo vale a pena, está vendo? Eu estou no campo, está vendo? Meu amigo é importante, tudo, está vendo? Aí você vai, se esfola, se arrebenta, está vendo? Aí passa a vida toda, a vida é assim, né? Se todo mundo fosse para todo mundo ser igual, está vendo? A vida não tinha sentido. Então, isso aqui eles chamam de ilúcio. A violência simbólica, vamos lá, o que é a violência simbólica? A dominação é exercida com a aceitação cúmplice de quem a sofre. Os dominados aplicam a si mesmos os critérios de julgamento dos dominantes, naturalizando as desigualdades. Dá para entender isso, né? Quem você nunca viu, né? Quem você não gosta, tá dando? Eu limpo a bota, tá dando, mas é uma felicidade muito grande, tá vendo? Eu faço isso, tá vendo? Você descreveu o pobre de direita. Que é isso, Sérgio? Não, Sérgio, também não é assim não, né? Também não é assim não. O que está escrito aqui embaixo? Hã? Áridas. Meia-idade condicionada a Tá bom. Então, tem uma quantidade de slide para frente, mas eu vou terminar aqui. Vou organizar, liberar o teste para vocês individual. Tem o vídeo, né? Eu estou mais interessado no vídeo. Qual é o quê? Qual é a sua comida favorita, não é isso? É só isso que eu estou interessado no vídeo. Vou fazer o vídeo de 30 segundos. Pode ser 2 chips ou só um? Não, mas aí não é comigo não, é você que vai responder. Então, tá bom assim? Todo mundo já assinou, eu quero ir para casa, porque meu hábito. A violência simbólica é muito para a vacina de todo mundo.